Gostaria de apresentar aqui para vocês um exercício muito interessante do 11º ano que trabalha com triângulos, e o desenvolvimento desse problema nos traz o trabalho com um sistema de duas equações. Então vamos lá, esse exercício foi retirado do Manual Máximo 11º da Porto Editora. E o enunciado: o Pedro determinou os ângulos de elevação do solo até o cimo de um prédio a partir de dois pontos A e B, sendo esses ângulos de 72 graus e 60 graus, respectivamente. Sabendo que os pontos A e B distam 30 metros um do outro, determine a altura do prédio e apresenta o resultado em metros arredondado às unidades. Então, a primeira atenção que nós temos que ter com esse enunciado é apresenta o resultado em metros arredondado às unidades. Esse exercício só está nos permitindo trabalhar com arredondamento no final, ou seja, todos os cálculos intermédios têm que estar com o valor exato, e nós vamos ver isso logo em seguida. Então aqui, o exercício nos dá um desenho, e aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho aqui a amplitude de 72 graus, nós temos o ponto B, aqui a amplitude do ângulo de 60 graus, ponto O, e o exercício nos pede a altura do prédio, então de O até P, e consequentemente aqui, se isso OP é a altura, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Então agora vamos ver o que eu preciso usar para descobrir a altura, que eu vou chamar de X. E independente, quer chamar de A, de H, tanto faz. Tá? Então, eu vou considerar primeiro o triângulo, e é minha escolha, o triângulo OAP. E o triângulo OAP é um triângulo retângulo, então eu posso usar as razões trigonométricas do triângulo retângulo, é o seno, cosseno e tangente. Como eu estou usando o ângulo de 72 graus, como referência, eu vou trabalhar então com o cateto oposto, que é o meu x, que é o que eu quero saber, e eu também tenho o cateto adjacente, que é a distância de A até P, que vai ser chamada y. Então, cateto oposto e cateto adjacente, eu tenho aqui tangente de 72 graus igual a cateto oposto x sobre cateto adjacente y. Bom, aqui eu tenho uma equação com duas variáveis, então eu não vou conseguir determinar x nem y. Eu preciso de uma segunda equação. Então agora eu vou precisar trabalhar, ou eu acho o valor de x de alguma forma, ou o valor de y, ou eu encontro uma segunda equação em que tenha x e y para fazer aqui o sistema. Então vamos considerar agora o segundo triângulo, o triângulo OBP, que também é um triângulo retângulo, então eu também posso trabalhar com seno, cosseno e tangente. Só que agora o meu ângulo de referência é o ângulo de 60 graus. E usando esse ângulo, eu vou ter o que também? O cateto oposto, que é a minha altura, e o cateto adjacente, que é a distância de B até P. A distância de B até P, atenção, é B até A, que eu já tenho, é 30, e A até P, que eu não sei, que é Y. Essa é a minha distância, BP. Então, eu tenho, então, tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto, que é a minha altura, sobre o cateto adjacente, que é 30 mais Y. E assim eu chego, completa aqui o meu sistema. Muito bem, então, a parte de estudar o triângulo e como decompor ali, como criar uma resolução, nós já fizemos. Agora, o que nos falta é simplesmente trabalhar com o sistema e resolver aqui o sistema para achar o nosso valor. Temos que achar o x, certo? E não podemos esquecer o quê? Se eu colocar na calculadora tangente de 72, vai me dar um número infinito. Ou seja, eu vou ter que arredondar. E o exercício não nos está permitindo arredondar.
O arredondamento é só a nossa resposta final. Então, tangente de 72 é como eu represento o meu número exato. E ele vai continuar assim até o final, até eu achar o x. Tá? A mesma coisa para tangente de 60. Então, aqui o que eu vou fazer? Vamos até já escrever de uma forma para entender o que nós estamos fazendo. Então, aqui eu só estou desenvolvendo primeiro a primeira equação. Então, x é igual a y vezes tangente de 72. Tá? Esse sinalzinho de vezes aqui não precisa estar. E aqui eu vou ter que x é igual a 30 mais y vezes tangente de 60. Muito bem. Então, o que acontece aqui? Bom, eu estou dizendo, estou afirmando aqui, que eu tenho um x igual a y vezes tangente de 72 e um x igual a 30 mais y vezes tangente de 60. Esse x é x, os dois, certo? Então, eu posso dizer que isso é igual a isso. Ou, de uma outra forma, dizendo, eu posso substituir. Então, a primeira equação eu vou manter. A primeira equação é a mais fácil, então eu vou mantê-la aqui, x igual a y vezes tangente de 72, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x aqui, que tem esse valor, e vou substituir aqui. Então, eu vou dizer que y vezes tangente de 72 graus é igual a 30 mais y vezes tangente de 60. E agora, o que aconteceu? Aconteceu que eu tenho aqui, essa primeira equação ainda tem x e y, duas variáveis, mas essa equação aqui, eu tenho apenas uma variável, que é y, e eu posso desenvolvê-la. Achando o valor de y, depois é só substituir aqui na primeira equação para achar o valor de x. Então, vamos a isso. Tá? Como a primeira equação eu não vou fazer mais nada por enquanto, eu tenho que esperar o valor de y, eu vou fazer um tracinho aqui. Eu posso reescrevê-la, como fazer esse traço, tanto faz, tá? Então, aqui o que eu tenho? Y tangente de 72 igual, agora, propriedade distributiva, 30 vezes tangente de 60 mais y tangente de 60. A gente não pode esquecer que tangente de 60 é um número, certo? Então, se é um número, eu vou considerar o quê? O que eu tenho aqui? Eu tenho y, uma variável com um número, 30 vezes um número dá um número, um termo independente, e uma variável com um número. Então, eu coloco no primeiro membro tudo que tem y, e no segundo membro tudo que tem termo independente, ou vice-versa. Eu boto no primeiro membro os termos independentes e no segundo membro os que tem variável. Tá? Eu vou fazer aqui, então, y tangente de 72 menos y tangente de 60 é igual a 30 tangente de 60. E aqui o que acontece? Bom, os meus dois termos têm y e y. Vou colocar o y em evidência. Y igual a tangente de 72 menos tangente de 60 igual a 30 tangente de 60. Agora eu consigo isolar o y, né? Então, eu tenho que y é igual a 30 tangente de 60 sobre, então, tudo isso que está multiplicando o y passa a dividir tangente de 72 menos tangente de 60. Tá? Então, esse é o meu valor exato do y. A hora que eu colocar isso aí na calculadora, vai me dar um valor infinito e eu vou ter que aproximar, arredondar esse número.
O que eu não posso fazer ainda, porque o que eu quero é meu x, certo? Vamos botar aqui o x, vou só reescrever aqui para a gente conseguir ver. O x é igual a y vezes tangente de 72. Y tangente de 72, que era o que estava lá no início, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Bom, aqui eu já achei o y, não preciso nem reescrever. E no x, o x, que é a minha altura, é igual a y, e o y é 30 tangente de 60 sobre tangente de 72 menos tangente de 60 vezes tangente de 72. Agora sim, esse aqui, então, olha, o x igual a 30 tangente de 60 sobre tangente de 72 menos tangente de 60 vezes tangente de 72 é o valor exato da minha altura, tá? Só que o exercício pede o valor arredondado à unidade. Então, colocando isso na calculadora, eu vou chegar a um valor x, é aproximadamente 119 metros. E aqui tem a resposta final, a altura do prédio.